Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa pequena apresentação referente ao curso técnico de administração da Escola Newton Câmara, no município de Taubaté. Meu nome é Darlan, sou professor de apoio ao estudante de ensino técnico e nós faremos aqui uma brevíssima apresentação de tudo aquilo que foi desenvolvido com os nossos alunos do nosso curso técnico de ADM. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Aqui nós teremos acesso a um pequeno portfólio com as principais atividades que nós realizamos juntos com os alunos. Lembrando que para nós, os alunos estão sempre no centro do processo de aprendizagem. Dentre os principais assuntos que nós trabalhamos aqui brevemente, falaremos sobre um projeto de gamificação, metodologias ativas, visita técnica, feira de profissões, estágio do bem e a prova paulista, considerando apenas o primeiro semestre do ano de 2025. Nesse curso técnico, então, o primeiro projeto relevante que nós organizamos foi gerar um desafio de gamificação, onde nós dividimos a sala em 6 grupos e esses grupos eles concorrem entre si, onde o grupo que soma mais pontos, no final, eles ganham alguns prêmios. Cada aluno individualmente ele tem uma somatória de pontos de acordo com o alcance de médias, seja numa prova, seja no seminário, seja nas atividades realizadas por meio do caderno. E para que isso acontecesse, nós, além de dividirmos a sala em equipes, esses membros eles eram avaliados de acordo com o desempenho individual e também coletivo, e conseguimos alguns resultados relevantes, do tipo engajamento. Cada grupo teve um líder pré-estabelecido por eles mesmos e um vice-líder também. E eu enxerguei algumas coisas muito relevantes, do tipo o líder cobrando seus membros, as pessoas vendo ali quem estava fazendo e quem não estava fazendo. Eu lembro de uma líder importante de um grupo nosso que chegou em um aluno que não estava realizando atividade e cobrou esse aluno porque, além do conhecimento, eles queriam fazer parte da premiação. E para o controle de tudo isso, nós dividimos o grupo em 6, e nesses grupos nós tivemos a oportunidade deles colocarem também um nome para cada equipe. Eles mesmos escolheram os nomes da equipe, no final do mês eles fizeram essa pontuação, e além disso foi possível, por meio desse ranking, dessa gamificação, dessa pontuação, realizar uma pontuação individual. Com base nisso, a nossa premiação foi um certificado, uma caixa de bombom e medalhas. É lógico que a parte mais gostosa de tudo isso foi a caixa de bombom, mas a parte muito interessante foi ver os alunos se cobrando, foi entender também que a educação ela acontece por meio de 3 palavras-chave. A educação acontece por meio do estímulo, a educação acontece também por meio do conteúdo, e a educação acontece por meio do ambiente. Conteúdo e ambiente fornecido pelo Estado, ambiente fornecido pela nossa direção. E um dos estímulos que nós utilizamos para esse projeto de gamificação foi ofertar um certificado de aluno de destaque, medalhas e uma caixa de bombom. Caminhando para o nosso segundo projeto, realizamos várias atividades referentes a metodologias ativas, mas a que mais chamou a nossa atenção foi o projeto Rotação por Especialidades. Eu dividi a sala em pequenos grupos e lembrando que sempre as atividades em grupos eram os grupos do projeto de gamificação. E a sala dividida com base nesses grupos foi definido um professor e um tutor. Esse professor e tutor, ele ficava nos grupos e os demais membros iriam passando de grupo em grupo. Foi muito interessante porque o nosso objetivo foi, de certa forma, potencializar, fazer com que os alunos tomassem o protagonismo, e eu fiquei feliz porque parece, é só impressão minha, não sei se acontece com vocês, quando é um aluno explicando para outro aluno, quando é um estudante explicando para outro estudante, parece que os estudantes têm mais prazer, mais atenção, eles prestam mais atenção naquilo que está sendo explicado. Então, de forma bem geral, nós pegamos um assunto, naquele dia foi o assunto de carreiras, dentro da disciplina de carreiras para administração. Cada grupo ficou com um tema, um grupo ficou com carreira pública, outro privada, outro militar, artística, acadêmica, etc. Cada professor de um grupo foi explicando esse tema junto com o tutor, sem ter acesso a caderno. Previamente, eu expliquei o assunto para cada um desses grupos, para cada um desses professores.
E os demais integrantes dos grupos foram rodando, passando de carteira em carteira, de grupo em grupo, aprendendo com o outro professor. No final da aula, nós utilizamos algumas técnicas importantes, como rotação por estações, tivemos 2 alunos especialistas por grupo. Nós tivemos também a técnica peer teaching, onde o ensino aconteceu entre pares e aconteceu também dentro desse projeto de gamificação a aprendizagem baseada em equipe. Quando um aluno travava ou quando um professor travava, alguém ali assumia esse protagonismo. Aqui estão algumas fotos de como foi realizado esse momento, os grupos conversando em si, os professores explicando para os demais colegas, e foi um momento muito relevante durante a nossa apresentação. Terceiro momento muito relevante que aconteceu dentro do nosso curso técnico foi uma visita técnica ao município de Campos do Jordão. O objetivo foi fazer uma visita à empresa Parque Capivari. Eu acredito que grande parte das pessoas conheçam. O Parque Capivari é administrado por essa empresa e o objetivo da nossa visita técnica foi levar o estudante de administração a entender que a administração ela está inserida em todas as camadas da sociedade, inclusive numa cidade turística, numa empresa que administra o capital turístico. Nesse dia foi muito interessante porque, além dos alunos terem o privilégio de visitar a empresa, ver como funciona a administração, ver como funciona uma cidade turística, no momento onde nós tivemos lá, foi em julho já, inverno, e muitas pessoas já estavam visitando essa empresa, as atrações do parque, nós fomos felicitados com o apoio do Parque Capivari. Os alunos receberam ingressos para utilizar os brinquedos, equipamentos, teleférico, trenó, e eles ficaram muito felizes de poderem conhecer o Parque Capivari e, além disso, desfrutarem daquilo que o parque também tinha a oferecer. Avançando aqui, nesse bimestre ainda, nesse semestre, mas especialmente no segundo bimestre, nós tivemos uma feira de profissões. E como foi essa feira de profissão? Considerando sempre o projeto de gamificação, sempre os grupos do projeto de gamificação, a sala foi mais uma vez dividido nesses mesmos grupos, e cada grupo teve um tema, um tipo de carreira para explicar com pessoas de outras salas que iriam passar em seus standards. Tínhamos então na sala 5 standards, 5 grupos, e nós convidamos uma sala do segundo ano e um professor especialista para ir lá trocar uma ideia com os alunos, aprender, ouvir aquilo que os alunos tinham a apresentar para eles referente às carreiras que vieram como responsabilidade. Nesse dia, então, eu pedi que os alunos se caracterizassem com as profissões e carreiras que eles iriam estudar. Alguns alunos foram de terno, gravata, vestidos devidamente de acordo com a profissão que eles tinham escolhido. A nossa sala montou esses standards e nós recebemos a visita ali de em torno de 40 alunos do segundo ano, assim como eu disse, além de um professor fazendo a avaliação juntamente com a nossa coordenadora pedagógica. Foi um momento muito interessante, onde os alunos puderam ter experiência de como é explicar para pessoas diferentes, pessoas passando de grupo em grupo, pessoas conversando, tirando foto, os grupos ali reunidos e professores, bastante pessoas diferentes que geralmente não fazem parte do nosso espaço acadêmico, inclusive não pertencem ao curso de administração. Foi um dos projetos mais interessantes que nós tivemos, essa feira de profissões. Os alunos se sentiram altamente protagonistas, eles gostaram de ter o privilégio de explicar esse projeto para outras pessoas e outros alunos, além de termos professores que puderam ouvir, compartilhar e entender um pouquinho de como funciona esse processo de aprendizagem. Ainda nesse semestre, nós tivemos também o privilégio da aluna Alana Kailani, ela ser contemplada com uma bolsa de estágio por meio do curso técnico de administração. O governo lançou esse projeto de bem, bolsa de estágio do ensino médio, e a nossa aluna, uma aluna de destaque da nossa sala, a aluna Alana Kailani, ela se inscreveu no projeto, ela foi selecionada, escolhida, e hoje ela é uma estagiária do curso técnico de administração na empresa, na rede hotel Ibis Style. Ela estuda na Escola Newton das 8 às 5 horas da tarde e às 18 horas ela entra no seu estágio e sai às 22 horas da noite. Então, ficamos muito felizes de ter acesso a essa aluna participando de um baita projeto junto conosco também.
E finalizando, nada disso é válido se a nossa sala, se a nossa turma não alcançar notas, não alcançar índices, não ter aprendido aquilo que de fato nós tanto queremos ensinar. E aqui, basicamente, então, eu realizei, montei para vocês analisarem junto comigo um pequeno gráfico de linhas de como foi a evolução do aprendizado nesse primeiro semestre de 2025. No curso técnico de administração, nós temos três disciplinas: disciplina de introdução, administração, legislação e pessoas. Segunda disciplina, carreiras e competências para o mercado de trabalho em administração. E a terceira disciplina, matemática aplicada à administração. Aqui nós temos um gráfico onde nós consideramos o primeiro bimestre em relação ao segundo bimestre. Então, dentro da disciplina de matemática no primeiro bimestre, considerando a média dos alunos, a nossa sala tirou em média 6,36 aqui no primeiro bimestre em matemática, e no segundo bimestre a sala ela tirou em torno de 5,97. Podemos dizer que na disciplina de matemática a sala se manteve estável, média 6. Na disciplina de introdução à administração, legislação e pessoas, a nossa sala, ela no primeiro bimestre, ela teve com a média ali de 5,11 e no segundo bimestre a sala evoluiu bem, da nota 5 na disciplina de introdução à administração, a sala, na sua média, conseguiu alcançar a nota 7. De 5 foi para 7, uma evolução de 2 pontos na média da sala. E na terceira disciplina, carreiras e competências para o mercado de trabalho, no primeiro bimestre a sala conseguiu alcançar a nota de 8,52 em média, e no segundo bimestre a sala alcançou a média de 7,20. Perdeu um pouquinho, cerca de um ponto, mas é importante considerarmos que a média de corte é 5. Em todos os bimestres desse primeiro semestre, a nossa sala esteve no mínimo com 5,11 de pontuação média dentro da prova paulista e alcançaram uma nota relevante dentro de um momento 8,52. Podemos considerar que a sala variou nesse bimestre de 5 a 9, sendo que a nota mínima, 5, foi dentro daquilo que o Estado considera de nós. Eu sou Darlan Paete, do curso técnico de administração. Estou muito feliz de poder fazer parte dessa equipe maravilhosa da Escola Newton Câmara. Aqui deixo a minha saudação à diretora Mila e à nossa coordenadora Ana Paula, juntamente com a vice-diretora Salete, mulheres que nos dão todo o suporte e poder para podermos desenvolver com qualidade, carinho e profissionalismo esse curso técnico de administração dentro da Escola Newton Câmara. Muito obrigado por você fazer parte desse momento junto comigo. Espere novos vídeos para o segundo semestre de 2025. Obrigado, um ótimo dia para você.